Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, se não se inscreveram no canal, se inscreva aí, dê seu like e compartilhe esse vídeo. Se quiser contribuir com o canal, na descrição do vídeo tem as informações. Inclusive, na descrição do vídeo também tem a lojinha, tá? Hoje vamos para a nossa segunda aula de Excel, ok? Então, imagine que você tem duas planilhas, uma com 1 milhão de linhas e uma outra com 100 mil linhas. Nessa planilha que tem 1 milhão de linhas, você tem colunas que não constam nessa de 100 mil linhas. E você precisa trazer algumas informações que está nessa planilha de 1 milhão de linhas. E aí vem a pergunta, como fazer isso? Então, eu vou ensinar vocês agora. Vamos lá para o computador que eu vou ensiná-los. Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte, aqui nessa planilha eu montei um banco de dados 1 e montei um banco de dados 2, tá? Então nessa planilha aqui eu tenho algumas informações e nessa segunda planilha eu tenho outras informações. Só que para mim trazer um dados para uma planilha, eu tenho que ter algum campo que esse campo tenha nas duas planilhas. Senão não funciona, tá? Então, aqui nessa planilha aqui, a gente tem o campo CPF. Eu vou até grifar ele de amarelo. Se eu for no segundo banco, no segundo dados, eu vou procurar, opa, eu encontrei aqui também uma outra coluna que tem também CPF. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu quero trazer para o banco de dados 1 a informação de benefício que está na coluna G, ok? Então, a gente vai colocar aqui na coluna F, benefício, tá? Vou escrever direito, né? Benefício. E aqui eu vou trazer a informação que está lá na outra coluna, na outra planilha, ok? Como que a gente faz isso? A minha chave vai ser o CPF, que o CPF eu tenho aqui e o CPF eu tenho aqui, ok? Então, a gente vai usar isso aqui como chave. Então, a gente vai usar uma fórmula que chama PROQV, tá? Então, a gente vai vir aqui no... Eu poderia escrever ela, mas eu vou mostrar com o assistente, porque ela fica muito mais fácil de ver e eu vou explicar. Então, a gente abre o assistente. Vamos dizer que você não sabe, você vem aqui e coloca em tudo, você nunca usou, não sabe qual que é. Se seu Excel tiver em inglês, é VLOOKUP. Em português, é PROQV. Então, clica aqui em alguma célula aqui dentro e clica P. Ele já leva lá para todas as fórmulas que começam com P. E aí a gente vai procurar PROQV. PROQV. Então, aqui a gente tem o PROQV. Ok? Dá um ok. Então, o que a gente tem que entender? Valor, a gente vai iniciar a fórmula na coluna que eu quero trazer a informação. Isso é um ponto importante. Quem é o valor procurado? No caso, o meu valor procurado vai ser o CPF. Eu posso clicar aqui sim e deixar ele solto. Quando arrastar, ele vai descendo. Eu posso clicar aqui, ele já seleciona a coluna inteira, que é a forma que eu acho mais correta de trabalhar. E
para que o resultado me volte mais rápido, eu aperto F4. Ou seja, eu estou fixando a coluna, ok? Matriz tabela. O que é a matriz tabela? É aonde está a informação. Então, a gente vai lá para o banco de dados 2. Ok? Então, ele já marcou aqui o banco de dados, que é onde que ele vai buscar as informações. E essas informações, elas vão vir da onde? A informação que eu quero levar está na coluna G. Ok? Então, eu vou dar um clique aqui na coluna G. Só que eu preciso chegar até onde está a minha referência, que é o valor procurado. Então, eu seleciono e com o Shift apertado e a seta para a esquerda, eu vou andando e ele vai selecionando, tá vendo? Ele está selecionando tudo. Então, agora ele selecionou da coluna A à coluna G, ok? Então, a minha planilha está selecionada toda. Vou selecionar isso aqui e vou dar um F4. Para quê? Para mim fixar e o resultado vir mais rápido, tá? Então tem que ter isso na cabeça. Aí é que ele já pulou para cá na hora que eu dei fixar. Mas a gente pode clicar aqui, apaga quando você clica para outra. Porque, por exemplo, você não verificou a fixação, a gente costuma fazer depois que a gente verificou e colocou o índice de coluna, tá? Mas a gente volta aqui para o banco de dados 2 e a minha informação está em que coluna? A partir essa coluna aqui é a 0, então eu vou contar. É a 0 não, desculpa, é a 1. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no número do índice procurado eu vou colocar 7. Se eu verificar aqui, ele já vai me trazer aqui, ó, embaixo, escrito todos os benefícios, que é o que está constando aqui na coluna G, ok? Se eu fizer só isso, dá certo. Fazendo dessa forma, sem preencher, procurar intervalo, o que acontece? A fórmula para o QV, ela vai procurar por aproximação. Então, não está certo fazer desse jeito, tá? Então, o correto, se eu quero que seja o valor exato, o que acontece? Por exemplo, por aproximação. Ele vai pegar dois CPF parecidos e aí ele vai trazer para os dois a mesma informação. E não é isso que eu quero. Eu quero, se o CPF for esse aqui e for o mesmo CPF que está na outra planilha, eu quero que ele traga a informação que está aqui. Se não for, eu quero que ele me dê um retorno de falso. O que eu faço? Coloco 0 aqui. Aí o que vai acontecer? Se ele não encontrar a informação exata, ele vai me trazer um falso, um ND ali. Ok? Então é assim que ele funciona. Tá? Então vamos dar o OK. Ele já deixou minha fórmula pronta aqui. E aí eu venho aqui e dou 2 cliques. Forma essa cruzinha pequena. 2 cliques. Ele traz tudo para baixo. Tá? Então ele vai trazer as informações certinhas para baixo. Agora vamos provocar um erro, porque as colunas tem tudo igualzinho, mas vamos dizer que aqui, ó, eu não tenho esses CPFs aqui. Vamos deletar esses CPFs. E aí eu venho para cá. Olha aqui, ele não encontrou o valor, então ele me trouxe ND. Ok? Então é assim que ele funciona, tá? Então eu já trouxe as informações que estavam na outra planilha, que era a informação que eu precisava. Se eu quiser mais informação, eu vou colocar nas colunas e repetindo o processo. O que é importante saber? Aqui eu poderia até fazer trazer informação aqui, ó, se eu quisesse. Vamos colocar aqui, ó. Vamos trazer novamente mais informação, mas vamos trazer aqui, ó. Tá vendo? A minha referência está aqui, na coluna E. Mas eu quero trazer informação na coluna C. Eu vou apagar isso aqui. Então aqui nessa coluna não tenho nada. E aqui eu vou querer trazer então a informação de data de nascimento, que está na coluna D. Tá? Como que a gente vai fazer? Vamos repetir o processo. Então eu vou vir aqui, PROQV.
Aqui, o detalhezinho aqui com o assistente, depois que você usou uma vez, você pode vir aqui em mais recente usada. Ele deixa gravada as funções que você utilizou mais recentemente. Então, vou dar novamente para o QV, vou vir aqui na coluna E, vou fixar com F4, vou para minha tabela de busca, aí aqui eu venho aqui e eu vou pegar a partir daqui. Quando se selecionar, já sai contando. 1, 2, 3, 4. Eu sei que a informação que eu quero a informação da coluna 4. Pode fixar aqui com F4. Eu já vi aqui que tem a data de nascimento e eu vou colocar 0. Ok? E aí, dá um ok. Ele vai trazer a informação aqui. 2 cliques. Pronto. Ele já carregou a informação até o fim da linha, do fim do intervalo. Então, se ele encontrar um intervalo em branco, ele vai parar. Então, tome cuidado com a planilha, sempre procure verificar se ele foi até o final da planilha. Tá? Vamos ver se foi até o final, preencheu tudo. Agora, uma coisa muito importante. Na planilha que você vai buscar a informação, a tua referência, as informações tem que estar sempre à frente da tua referência, diferente da onde eu vou postar. Como vocês viram, a minha informação de referência estava na coluna E e eu postei na coluna C. No caso, aqui que é o banco de dados de busca, eu estou trazendo as informações que estão nesse banco de dados 2, todas as informações têm que estar à frente da sua coluna de referência. Então, vamos dizer que o CPF estivesse aqui. O que eu tenho que fazer? Copio esse CPF, insiro numa coluna aqui, para que as informações fiquem sempre à direita. Tá? Então, aqui é isso. Agora, tá com a fórmula aqui. Eu não quero mais a fórmula, eu quero gravar apenas a informação. Como que eu faço isso? Clico aqui, dou um copiar, aí eu venho aqui colar. Aí eu clico na setinha, é colar especial, e aí eu venho aqui ó, nesse 1, 2, 3, que significa valores. O que ele faz? Ele remove a fórmula e deixa o valor que está visível. Tá? Então vamos copiar e vamos colar valores. Agora a gente vai fazer mais um, que a gente vai trazer um valor numérico, que eu não quero que... Como eu vou utilizar este valor para mim fazer somatória, coisa do gênero, eu não posso ter isso. Porque, por exemplo, se eu estou trazendo um número, eu vou buscar um salário de uma pessoa, e eu não encontro o salário, ele vai me trazer ND. E aí eu preciso fazer a somatória do salário, esse ND vai me dar um erro na somatória. Tá? Então, a gente vai resolver isso aí. Então, primeiro eu vou fazer trazendo o ND. Então, eu vou trazer uma informação de valor e vou trazer com ND e eu vou mostrar que vai dar erro ao tentar fazer a somatória. E depois eu vou aplicar uma outra fórmula corretiva do erro. Ok? Então, vamos lá. Vamos por aqui valor. Aí eu vou vir aqui no meu banco de dados 2. Então eu tenho aqui, ó, código dependente. Eu vou usar esse código dependente como se fosse um valor. Tá? Então eu vou criar ele aqui, ó. Vou apagar essa coluna aqui que não me interessa. Só que aqui, vocês estão vendo que ele está com a informação verdinha aqui? O que acontece? Isso aqui é um número. Porém, ele está gravado como texto. A célula está formatada como texto porque tem 0 à esquerda. E aí, ele não vai me servir se eu levar para lá, porque ele vai levar na formatação de texto, e não é isso que eu quero como se fosse numérico. Então, como que eu faço para resolver isso? Igual este cara aqui, vezes 1. Pronto, tirei, ele passou a ser um valor. Tá? Aí eu tiro de novo, copio, colo especial, valores. Pronto, tirei a formatação. Tá? Agora eu vou querer levar o que está na coluna E. Por aqui, valor. Ok? Então vamos lá fazer um
PROQV novamente. Então a gente vem aqui na coluna de valor, vou chamar o assistente, vou chamar o PROQV, vou selecionar a coluna E, vou fixar com F4, vou para minha matriz tabela, vou para o meu banco de dados, vou clicar na coluna E e vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho aqui e eu falo que eu quero a coluna 5. E aqui, se for se não existir, falso. E aqui eu vou selecionar F4 para que o resultado venha mais rápido, ok? E aí eu vou descer. Por enquanto eu não vou tirar a fórmula, porque eu quero mostrar para vocês que vai dar erro. E a gente vai corrigir esse erro com uma outra fórmula agora. Primeiro a gente vai ir lá no final e vamos mandar ele fazer a somatória. O que aconteceu? Não deu erro. Mas por que não deu erro? Porque veja, na hora que eu dei um autossoma, ele encontrou um intervalo falso. Tá vendo que ele começou a contar a partir da 14? Não é a partir da 14 que eu quero. Então se eu subir aqui agora, eu vou ver que ele parou aqui. Por quê? Ele encontrou um valor que não é numérico. Então ele já entendeu, se eu dou um autossoma, ele já para, porque ele entendeu que aquilo ali não é numérico para ele. E se eu quero somar, ele vai pegar a partir do primeiro intervalo que tem número. Então vamos corrigir isso e vamos substituir aqui para 2. Ok? Agora deu erro. E não é isso que eu quero. Então aqui a planilha está pequena. Agora você imagina que N no meio de intervalo não tem. Vai ficar complicado eu corrigir isso manualmente. Aqui ficaria muito fácil porque é só um bloquinho que eu tenho. Mas imagina uma planilha com 100 mil registros e um monte de picado. Como que eu vou corrigir isso? Fica muito complicado. Então o Excel tem uma outra fórmula que chama se erro, que também corrige esse tipo de situação. Como que a gente faz para usar o se erro? A gente vem aqui, ó, antes do PROQV, e aí a gente digita se erro, né? Aí eu abro um parênteses, aí ele envolveu a fórmula PROQV aqui, aí eu ponho um ponto e vírgula, e nesse ponto e vírgula eu falo qual que é o retorno que eu quero se ele encontrar um erro. Como eu estou tratando de numérico, eu poderia colocar erro, escrever alguma coisa, o que eu quisesse, tá? Porque eu estou falando assim, se eu encontrar um erro, o que eu faço? Então, eu quero que ele me traga 0. Para quê? Justamente para anular isso aqui. Ok? Então, agora eu dou um Enter. Opa, eu fiz algo errado. Tá, desculpa. Aqui, ó. Não tem o ponto e vírgula. Se erro, né, envolvi a coisa, aí eu já trago o resultado dele. Não. Calma aí que a gente já vai resolver. Eu fiz alguma coisinha errada aqui. Se erro... É isso aqui mesmo, tá certo. Se erro... Abro parênteses... Ponto e vírgula... 0, fecha parênteses. Tá. É aqui, ó. Não tem esse parênteses aqui. É por isso. Então, se erro... Aí é que ele já tinha aberto um parênteses e eu não percebi. Então, assim, ó, se erro, abriu parênteses. Aí entrei com a fórmula PROQV. Tá vendo que ele está mostrando aqui, ó, a fórmula PROQV. E aqui, ó, ele está fechando com essa aqui. Então, ponto e vírgula, 0. E aí eu dou Enter, tá vendo? Aí sim, foi certinho. Agora vamos dar 2 cliques aqui. Veja, aniquilou o cara que estava com erro. Trouxe 0. Se eu descer lá no final, agora a minha fórmula tem resultado correto. Tá? Então, é isso aí. O se erro ajuda você a resolver um problema de um erro de uma busca e coisa do gênero. Ok?
É isso aí. Deixa seu like aí, se gostou. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E eu não cobro nada por essas aulas, mas eu peço que divulguem, tá? Se puder divulgar o meu canal aí nas redes sociais e etc. Isso já ajuda a dar visibilidade no canal aí, para eu poder estar fazendo essas aulas aí todo dia para vocês.